Será que você é um verdadeiro adorador de Deus? Olá, paz do Senhor. Nesse vídeo nós vamos aprender um pouquinho sobre o que é a verdadeira adoração a Deus. Será que você tem sido um verdadeiro adorador? Aquele adorador que o Pai procura, que o Pai busca? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E o texto básico que eu quero citar com vocês se encontra em João 4, o versículo 22, que fala dessa forma: Vós adorareis o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação, ela vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Então aqui temos, lições muito importantes para a vida cristã. Essa mulher, ela estava preocupada aonde ela deveria adorar a Deus. Mas aqui Deus falou com ela que não mais adorará nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Que aqui Jesus já estava falando sobre o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Jesus já estava falando que aqueles que o Pai procurariam é aqueles que adorariam em espírito. Em espírito. Não mais teriam um lugar certo para adorar. Porque a adoração, ela não seria externa, mas ela vem de dentro. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar que estivermos. Você pode adorar a Deus no seu carro, na sua casa, em qualquer lugar que você estiver, você pode estar em adoração a Deus. Ligado o seu pensamento com Deus, conversando com Deus no seu pensamento, você vai estar adorando a Deus, você vai estar ligado com Deus. Mas aqui está falando que o Pai procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por quê? Porque Deus, ele é espírito. Aqui fala no versículo 24, Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então, primeiramente, você vai estar adorando em espírito. Através do Espírito Santo, você vai estar adorando a Deus. Você vai estar ligado com Deus. No seu espírito, você vai dar lugar ao Espírito Santo na sua vida. E também aqui fala que nós devemos adorar em verdade, não só em espírito, mas em verdade. O que significa adorar em verdade? Porque muitas das vezes a gente vê pessoas adorando a Deus, mas está faltando a verdade. Elas, no seu íntimo, elas não têm a verdadeira adoração. No seu íntimo, elas não estão verdadeiramente pensando em Deus. Elas estão só aparentemente adorando a Deus. Por isso que eu digo, a adoração a Deus não é você ir, não é só você ir à igreja, não é só você estar louvando ao Senhor com cânticos espirituais, como eu falo aqui sempre, que Deus, ele está no meio dos louvores, mas não é só isso. Você vai estar adorando a Deus a partir do momento que você entender que a adoração a Deus, ela é um estilo de vida. Quando você tem a consciência que você tem que adorar a Deus com a sua vida, não só com os seus lábios, mas com a sua vida. Você vai estar adorando a Deus, você vai estar fazendo sim o que Deus realmente está pedindo aqui. E vai estar buscando ser um verdadeiro adorador. Quando você entender que a adoração a Deus, ela é um estilo de vida. É com sua atitude que você vai demonstrar adoração a Deus. Se você se cala mediante uma afronta, você vai estar demonstrando adoração a Deus, porque você vai estar obedecendo a Deus com o que Deus
está te falando para fazer, tomando atitudes certas. E outra coisa também, eu quero citar aqui a passagem do jovem rico, quando o jovem rico queria seguir a Jesus, mas Jesus perguntou o que ele estava fazendo da sua vida, e o jovem falou: eu tenho obedecido os seus mandamentos. Então o jovem falou: desde pequeno eu tenho obedecido os seus mandamentos. Mas tinha um porém, ele era rico. E Jesus, para provar o seu coração, para saber se essa adoração que ele estava adorando, para saber se ele tinha sim a verdadeira adoração, Jesus já sabia, mas Jesus estava provando, né? Jesus estava ali mediante para nos ensinar uma lição. Que aquele jovem, ele era apegado no seu dinheiro. E nessa passagem, Jesus falou com ele, né? Vai e vende o que você tem. Mas Jesus bem sabia do seu coração, porque Jesus conhece o coração de cada um de nós. Não adianta a gente pensar que a gente pode enganar Deus, porque não pode. Você pode enganar o seu irmão, o seu vizinho, qualquer pessoa você consegue enganar, mas a Deus você não engana, porque Ele conhece o coração de todos. Ele é um Deus onisciente e Ele conhece o coração de cada uma pessoa. E seja essa pessoa com coração bom ou ruim. E nós vemos aqui que aquele jovem não quis desapegar da sua riqueza. Não quis desapegar do seu dinheiro. Ele achou difícil desapegar do seu dinheiro para seguir a Jesus. E assim Jesus provou o seu coração, que aquela adoração era só da boca para fora. Ele não estava disposto a desapegar daquilo ali. Por isso que eu digo que a adoração ela vai muito mais além do que os nossos lábios podem dizer. Mas ela vem de dentro. Eu espero aqui ter ajudado a vocês entender o que é um verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. E se ficou alguma coisa que eu não falei sobre esse assunto, você pode estar comentando. Você pode estar nos ajudando, trazendo o seu comentário. E porque aqui estamos para aprender juntos. Porque todos nós queremos morar no céu. Nós não somos rivais. Nós estamos aqui para aprender com o Pai.